Expresso Pentecostal. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. No começo tem provas amargas, mas no fim tem o sabor do mel. Eu nunca vi um escolhido sem resposta, porque em tudo Deus me mostra uma solução. Até nas cinzas Ele clama e Deus atende, me protege e lhe defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido, história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas amanhã você irá sorrir. Deus vai te levantar das cinzas e te pôr. Deus vai cumprir tudo que tem te prometido. Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão conosco acompanhando pela live. Que a presença de Deus esteja com todos nós, com todos vocês aí em casa. Vamos falar com o Senhor neste momento, iniciando o nosso culto de adoração ao Senhor nessa quarta-feira. Vamos agradecer a Deus, vamos pedir a Deus. A palavra do Senhor nos ensina que nós não devemos ficar ansiosos, inquietos, com situação alguma. Antes nós devemos apresentar todas elas ao Senhor através da súplica, através da oração, através dos rogos, né? Então vamos falar com Deus. Se você está feliz, ore a Deus, agradeça a Deus, né? Louve ao Senhor. Se você está com alguma dificuldade, também coloque nas mãos do Senhor. O nosso Deus, Ele é o Deus de todos os momentos, de todas as horas. Senhor nosso Deus, como é bom estar diante de Ti nesta noite, para bendizermos o Teu nome, para adorarmos a pessoa santa do Senhor, e também, ó Deus, para apresentarmos ao Senhor as nossas causas, colocá-las diante de Ti, porque o Senhor é a nossa solução. Ó Senhor, também desejamos nessa noite ouvir a Tua palavra, a Tua palavra que é uma bússola para os nossos caminhos. Ó Deus, que essa noite seja uma noite abençoada. Abençoe os Teus filhos, as Tuas filhas, Pai. Que nesta noite a unção do Senhor viaje, ó Deus, através destas ondas e chegue até essa pessoa, onde quer que ela esteja, abençoando, transformando, animando, ó Deus querido, fortalecendo esta vida, este coração, ó, trazendo ânimo, ó Pai amado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós consagramos este momento ao Senhor, somente a Ti, e queremos que o Senhor, ó Pai, olhe para nós neste momento e receba a nossa adoração, receba as nossas orações, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor nessa noite. Vamos cantar um hino que fala sobre a família. Precisamos colocar a nossa família na presença de Deus. Precisamos consagrar a nossa família ao Senhor, porque a família, ela é o alicerce de qualquer pessoa, é a nossa base, né? E muitas vezes o inimigo tem se levantado contra ela para desestruturar. Mas vamos nessa noite clamar ao Senhor em favor da nossa família, da nossa casa, e o Senhor nos abençoará em nome de Jesus. Por tua presença no meu lar.
deixou faltar, que o Senhor nunca deixou faltar. Agradeço pela nossa honra. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas, os milagres que ainda pode operar. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor, Senhor. A minha família é um presente do Senhor. Agradeço a Deus mais uma vez, cantando assim, ó. Te agradeço pela minha família, por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em Ti, Senhor, podemos confiar. Te agradeço pelas Tuas maravilhas, e os milagres que ainda pode operar. Minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o Teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Aleluia, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas pessoas que o Senhor colocou em nossa vida, Pai. Obrigado não só pela nossa família de sangue, mas obrigado pela nossa família espiritual, a igreja. Obrigado pelos irmãos, pelas irmãs. Obrigado, Senhor, por cada um que o Senhor tem levantado, Deus, para cuidar de nós, para cuidarmos uns dos outros. Que a Tua igreja venha viver esse sentimento, ó Deus, de família. Sim, que o amor fraternal, ó Pai, venha, Deus, estar em nossos corações. Que nós possamos amar uns aos outros verdadeiramente. Que nós possamos perdoar as ofensas uns dos outros. Que nós possamos, ó Deus, sofrer os sofrimentos dos outros, ó Deus. Pois a Tua palavra diz que o maior mandamento, Senhor amado, um deles é servir ao Senhor, amar o Senhor, respeitar o Senhor. E o outro, ó Deus, é amar o nosso irmão como a nós mesmos, amar o nosso próximo. Oh Deus, e nessa noite eu te peço, ó Deus, venha tocar no coração de cada um da Tua casa, para que cada um sinta-se, ó Deus, membro da família de Deus. Sim, membro da Tua grande família, Deus. Hoje em dia está
estaremos todos juntos, Senhor, glorificando o Teu nome lá na glória, de maneira inseparável. Mas enquanto isso não acontece, Senhor, abençoe essa família aqui, ó Deus. Ajude ela a passar por suas dificuldades. Ajude ela a passar por suas lutas. Que nós venhamos ter certeza de que o Senhor está sempre conosco, ó Pai. Abençoe a nossa casa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoe a nossa família, Deus. A minha família é bênção do Senhor. Ensina-me a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o seu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Amém. Glória a Deus. Como é bom a gente se sentir amparado, a gente saber que faz parte de um povo, o povo de Deus. Amém. Que cada dia o amor de Deus possa crescer em nosso coração. Que nós venhamos, como diz a palavra, amarmos uns aos outros em Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com uma canção que pede a renovação de Deus sobre a vida da igreja. Bem assim, ó. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Ele vem saltando pelos rios. Ele vem saltando pelos rios. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Vem me incendiar. Jesus! O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. Ele vem saltando pelos rios. E ele vem saltando pelos rios. Os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a tua igreja. Incendeia, Senhor, a tua casa. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Vem me incendiar. Aleluia. Que o fogo do Espírito de Deus arda em nosso coração. Amém? Como diz em Levítico, acho que é capítulo 6,
O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Vamos adorar ao Senhor para então ouvirmos a palavra do nosso Deus. Ao cheiro das águas, o sino diz que há esperança. Amém? Temos vivido os dias difíceis, dias turbulentos, mas a nossa esperança não está na classe política que comanda o nosso país, né? A nossa esperança não está numa melhora da economia, mas a nossa esperança está em Deus. Sabemos que Ele é aquele que fará sempre aquilo que é melhor para os seus filhos. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Embora às vezes a gente não entende como uma tragédia talvez possa beneficiar, ser boa para uma pessoa, mas Deus é aquele que sabe todas as coisas. Ele conhece o início, o meio e o fim, enquanto nós sabemos apenas do momento, né, em que vivemos. Coloque a sua esperança nessa noite nas mãos de Deus, ainda que esteja difícil, ainda que a árvore já esteja cortada e esteja apodrecendo ao chão, como diz essa canção, mas creia que o seu Deus é poderoso para fazer brotar a esperança, a fé, o amor, o renovo em nossas vidas. Marcado pela dor.
Graças a Deus, que o Senhor renove em nós a nossa fé a cada dia, o nosso amor, o nosso primeiro amor, que a cada dia o Senhor venha revitalizar a nossa vida espiritual. Amém? Vamos aqui ouvir agora a palavra de Deus com o pastor Ítalo. Som. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos que estão presentes, os que nos ouvem. Que Deus possa abençoar a sua vida, né? Se você é um soldado ferido, saiba que ao cheiro das águas, tudo pode voltar a acontecer, a ser renovado novamente. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Quando nós entramos em contato com a santa palavra de Deus, Ele tem a capacidade, o Espírito de Deus tem a oportunidade de renovar, então, as nossas vidas, tá bom? Quero convidar você, que está acompanhando conosco aí pela internet, se você tem alguma necessidade, algum pedido de oração, alguma causa para colocar e apresentar diante de Deus, eu peço que você deixe aí nos comentários, que depois da palavra nós estaremos orando, intercedendo pela sua vida. Amém? Hoje eu vi um pouquinho mais cedo, antes de vir para o culto, né? A Caísa colocou uma postagem, hoje é o dia do filho, né? Dia do filho, você que é filho, Deus abençoe a sua vida, né? Você continue sendo um filho que honre poderosamente o seu pai, a sua mãe. Hoje eu estou aqui com o meu filho, com o nosso filho, né, Caísa? O Caleb está com a gente aqui. E eu vou ter que dar uns puxões de orelha no Caleb, logo, logo. Hoje é a segunda quarta que ele vem, né, mineiro? E é a segunda quarta que ele dorme. Eu não sei se ele está gostando do ambiente da igreja com esse ar-condicionado, mineiro. Ou se ele está meio preguiçoso, né? Mas, louvar a Deus pela vida do nosso filho. Amém? Quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Números. Números, no capítulo 16. Livro de Números, no capítulo 16. Vamos orar para que Deus possa falar ao nosso coração. Pai, mais uma vez, Senhor, na Tua presença, nós queremos Te louvar, ó Deus, Te agradecer, ó Pai, por essa oportunidade, por esse tempo, ó Deus, de edificação através da Tua palavra, onde nós podemos meditar na Tua palavra, Senhor, a Tua santa palavra. Que o Senhor traga fome, que o Senhor traga sede da palavra do Senhor, Pai, nesses dias, ó Deus. Ó Pai, realiza a Tua obra no nosso meio, na vida da Tua igreja, através da Tua igreja, Senhor. Que o Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, possa fazer com que essa semente tão santa, tão preciosa, ó Deus, seja semeada aos corações em terras boas, férteis, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Hoje é o dia do filho, né? E hoje eu quero trazer um tema, dar continuidade a um tema da nação de Israel na sua trajetória no deserto. E hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre rebeldia, né? Hoje é dia do filho. Como é difícil ter um filho rebelde, né? Graças a Deus, nós lá em casa não fomos rebeldes aos nossos pais. De vez em quando a gente aprontava alguma arte, né? A Caísa conta que a Isaiala gostava de morder as crianças, não é isso, Caísa? E a dona Isaura, não sei se ela está acompanhando a minha sogra, mas o remédio para essa rebeldia da dona Isaiala foi na mesma troca, né? A Isaura disse que mordia a Isaiala também.
para ela aprender a não morder mais as crianças, e funcionava. Eu devo ter aprontado algum ato de rebeldia em casa, certamente. Não estou me recordando agora, não que eu tivesse sido um exemplo de filho, não é nada disso, né? Mas certamente aprontei alguma. Caísa também aprontou, né, Caísa? Quando pegou aquela bicicletinha dela e saiu andando para a rua sem falar para o pai dela falou para ela quando chegou em casa, né? Eu estou decepcionado com você. Um ato de rebeldia. O mineiro deve ter aprontado também, né, mineiro? Algum ato de rebeldia, né? Com certeza a dona Jova deve ter dado uns couro legal, né? O Pedro, então, não vou nem comentar. Certamente deve ter aprontado muita rebeldia. Deve ter deixado lá o pai e a mãe doido, né, Pedro? É isso aí. Amém? Rebeldia contra os pais, rebeldia contra Deus, né? Pior do que se rebelar contra os pais, na verdade é se rebelar contra Deus. Queria trazer essa reflexão para as nossas vidas hoje, né? Será que a igreja dos dias de hoje, quero começar e terminar com essa reflexão, será que a igreja dos dias de hoje tem sido uma igreja rebelde para com o Senhor? Os filhos de Deus têm obedecido à voz de Deus, têm buscado fazer a vontade de Deus? É uma reflexão que nós podemos pensar aqui nessa noite. O texto de hoje vai tratar de uma rebeldia de alguns líderes de Israel para aquele momento, então, o grande líder de Israel, Moisés, o homem que Deus levantou para libertar a nação de Israel da escravidão do Egito e levá-los rumo à terra prometida. Hoje nós trataremos de uma rebelião, tá certo? Acompanha comigo a palavra do Senhor. Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi, armou uma conspiração com Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e On, filho de Pelete, da tribo de Ruben, com outros 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade. Os três instigaram uma rebelião contra Moisés. Juntaram-se contra Moisés e Arão e disseram: vocês foram longe demais. A comunidade foi consagrada pelo Senhor e Ele está em nosso meio. Que direito vocês têm de agir como se fossem superiores à comunidade do Senhor? Vimos por várias quartas-feiras, né, essa trajetória do povo de Israel saindo do Egito rumo à terra prometida, e a gente vem observando o quanto a nação de Israel foi um povo teimoso, trabalhoso, murmurador, incrédulo. Na quarta-feira retrasada nós tratamos do povo de Israel espiando a terra prometida, chegaram na divisa da terra prometida, prestes a tomar a terra prometida, mas pela sua incredulidade, pela sua falta de fé, quando viram os obstáculos, viram os gigantes, eles decidiram retroceder e não tomaram posse da terra prometida. Deus, na sua ira, jurou que daquela multidão de mais de 600 mil homens acima de 20 anos, apenas 2 entrariam na terra prometida, Josué e Calebe. A cena foi triste. O Senhor disse para eles: olha, deem meia volta e sigam rumo o caminho Mar Vermelho. Vocês passarão 40 anos rodeando o deserto, vivendo o distanciamento de mim por causa da vossa incredulidade. Pois bem, o capítulo 16 vai tratar exatamente do próximo comportamento negativo da nação de Israel contra a liderança de Moisés. Uma nação rebelde. Nós vamos ver essa rebeldia retratada aqui no capítulo 16 do livro de Números. Como eu disse para os irmãos, como eu li a princípio agora, diz que foram 3 homens que se rebelaram contra a liderança de Moisés e Arão. O primeiro nome, chamado Corá, filho de Izar, descendente de Coate, filho de Levi. Os outros 2 foram Datã e Abirão. Corá, Datã e Abirão, e mais 250 líderes de Israel, membros importantes da comunidade. Portanto, foi uma rebelião pesada, né? Corá, Datã
Abirão e mais 250 líderes de Israel, pessoas importantes, com notoriedade, com influência no meio do povo. A primeira coisa que eu quero falar sobre a questão da rebeldia é que normalmente quando acontece uma rebeldia, essa rebeldia ela não é encabeçada por um João Ninguém. Normalmente os rebeldes são pessoas influentes, são pessoas que exercem uma certa influência no meio do povo de Deus. E não foi diferente aqui. Os rebeldes eram 250 líderes, e o primeiro deles era Corá. Corá, que era descendente de Coate, da tribo de Levi. Não era qualquer um, era da tribo de Levi. Nós sabemos, amados, que os levitas, dentre todas as tribos de Israel, as 12 tribos de Israel, a tribo de Levi ela foi separada para ajudar no serviço na casa de Deus. Quando foi que os levitas foram separados para esse serviço? Vocês se lembram? Êxodo 32, no episódio do bezerro de ouro, quando Moisés desce e vê o povo ali adorando outros deuses, o bezerro de ouro, se prostituindo contra Deus. Moisés então se revolta e pede para que aqueles que estivessem do lado do Senhor ficassem do lado dele. E a tribo de Levi se posiciona. E diz a palavra de Deus que eles pegaram em punhais, em espadas, em facas, e eles mataram todos aqueles idólatras que se rebelaram contra Deus, inclusive filhos deles. Imagina a cena, os camaradas pegando faca, punhal para matar os próprios filhos, porque eles se rebelaram contra Deus. Por causa dessa atitude, desse zelo por Deus, desse temor a Deus, a tribo de Levi foi separada para servir juntamente com a família sacerdotal, ou seja, a família de Arão e os seus 4 filhos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os 4 filhos de Arão mais Arão. Portanto, nós percebemos que Corá era alguém da tribo de Levi, mais precisamente descendente de Coate. Levi tinha 3 filhos. Vocês se lembram quais eram os filhos? Eu só tenho gente boa de Bíblia aqui hoje para me ajudar, hein? Vocês lembram quais eram os filhos de Levi? Coate, Gerson e Merari. Eles eram 3 clãs: Gerson, Coate e Merari. Corá era descendente de Coate. Cada um desses clãs, eles eram responsáveis por um tipo de trabalho para auxiliar os sacerdotes. Se eu não me engano, a tribo de Coate, eles eram separados para ajudar a carregar os utensílios sagrados do templo. Eles não mexiam, eles não tocavam nos utensílios sagrados, mas eles carregavam todos os utensílios sagrados, a mesa dos pães da proposição, a mesa do candelabro de ouro, a mesa do incensário, o altar do sacrifício, a arca da aliança, todos os utensílios sagrados que ficavam dentro do templo. Eles não podiam tocar nesses utensílios, mas estes utensílios eram feitos com argolas, para que quando Israel se deslocasse no deserto, eles enviavam varas sobre aquelas argolas, e os coatitas, Corá fazia parte dos coatitas, ajudavam, eles eram responsáveis por carregar, por transportar esse para o outro no deserto. Assim a tribo de Gerson, dos gersonitas eram responsáveis por outras coisas, os meraritas eram responsáveis por outras coisas, mas somente a família sacerdotal, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, é quem poderiam fazer de fato o serviço no templo e tocar nos utensílios sagrados. Todavia, Corá percebe-se que era alguém influente, da tribo dos levitas, que auxiliavam os sacerdotes no serviço a Deus. Os outros 2, Datã e Abirão, eles eram descendentes da tribo de Ruben. Quem era a tribo de Ruben? A tribo de Ruben nada menos era a tribo dos primogênitos. Ruben era o filho mais velho das tribos de Israel. Eles eram descendentes da tribo de Ruben. Perceba,
só gente importante. E como se não bastasse os 3, mais 250 líderes israelitas, todos membros importantes da comunidade, pessoas que exerciam influência. Então, o primeiro ponto aqui, que nós precisamos nos atentar: normalmente, quando esses rebeldes se levantam no meio do povo de Deus, são pessoas que exercem influência no meio do povo de Deus. Outro dia eu contei aqui uma situação até constrangedora, mas eu me lembro que eu fui num curso em Atibaia, chamado Pregue a Palavra, cheio de pastores batistas lá, mineiro. Estava coalhado de pastor batista lá. E eu estava na fila para almoçar, e tinha 2 pastores conversando comigo atrás de mim, assim, né? Eles trocando ideia, conversando. E eu me lembro que um estava sem ministério, né? Eu estava na fila e ouvindo a conversa, um estava sem ministério e o outro foi aconselhar: ô fulano, você está sem ministério, né? Você mora lá na cidade de tal, por que você não, né? Não tenta assumir aquela igreja lá assim, assado? Aí o camarada disse assim: olha, mas lá tem aquela família, né? Lá tem aquela família que manda na igreja. E aí o pastor disse assim: olha, entra no jogo deles, dança a música que eles tocarem. Triste o conselho do outro irmão também, né? Mas normalmente, infelizmente, pessoas que se rebelam são pessoas que têm uma certa notoriedade no meio do povo de Deus, exercem influência, que 250 pessoas importantes são os chamados aí donos de igreja, pessoas que se levantam muitas vezes contra a liderança, e nós precisamos prestar atenção nisso. Seguindo, verso de número 4, quando Moisés ouviu o que disseram, curvou-se com o rosto em terra, e em seguida disse a Corá e a seus seguidores: amanhã cedo o Senhor nos mostrará quem pertence a Ele e quem é consagrado. Só trará a sua presença aqueles que Ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores preparem incensários. Amanhã acendam fogo neles e queimam incenso diante do Senhor. Então veremos quem o Senhor escolherá como consagrado a Ele. Vocês, levitas, foram longe demais. Moisés fez um desafio. Pegou esses 250 líderes, pegou esses levitas e disse o seguinte para eles: olha, amanhã a gente vai ver realmente quem foi que Deus chamou, quem foi que Deus escolheu. Preparem incensários, coloquem incenso nele, fogo, e amanhã tragam diante da presença de Deus, e aí a gente vai ver, vai resolver essa parada. Nós vamos ver de fato quem Deus escolheu. Verso de número 8, Moisés falou novamente a Corá: agora ouçam, levitas, acaso lhes parece de pouca importância o que o Deus de Israel os tenha escolhido dentre toda a comunidade de Israel, para estar perto dele, a fim de trabalharem no tabernáculo do Senhor e estarem perante a comunidade para servi-la? Eu já dei a você, Corá, e a seus companheiros levitas essa função, e agora exigem também o serviço sacerdotal. Deus já havia separado os levitas para ajudar os sacerdotes no serviço do templo. Dentre 12 tribos de Israel, o Senhor separou aquela tribo, olha o privilégio, para ajudar no serviço na casa de Deus. Mas eles não estavam contentes, eles queriam tomar o lugar dos sacerdotes, da família sacerdotal: Arão, Eleazar, Nadab, Abiú e Itamar. E Moisés chega para eles e diz o seguinte: olha, vocês não estão contentes com o que vocês estão fazendo? Vocês não estão contentes com o privilégio de ajudar no serviço na casa de Deus? Vocês querem também o serviço sacerdotal? O rebelde, ele tem uma característica de um certo descontentamento com aquilo que o Senhor colocou na mão dele. É como se fosse uma luta pelo poder, é como se fosse uma busca por ocupar posições. O rebelde tem isso com ele. Amados, deixa eu dizer algo aqui em relação
ao chamado sacerdotal que se nós fôssemos transferir para os dias de hoje, seria o chamado pastoral. Tem um texto em Timóteo que diz assim, olha, aquele que almeja o episcopado, que é na verdade o serviço pastoral, excelente obra deseja. Esse texto me traz um certo conflito, porque a impressão que dá é que para ser pastor, você precisa, no sentido de almejar, querer ser pastor. Mas eu entro em conflito com isso, porque na verdade, tratando um pouco da minha experiência e de algumas pessoas que eu conheci, o pastor Jorge, por exemplo, que foi o meu discipulador, você não quer ser pastor. Você na verdade não almeja, você não busca ser pastor. Na verdade você é chamado para ser pastor. Se você me perguntar assim, ô Ítalo, você sempre sonhou ser pastor? Eu nunca imaginei ser crente, quem dirá pastor. O que você sonhava ser? Jogador de futebol, as minhas pernas, ô Pedro, tortinha. Eu estava vivendo a minha vida, jogando bola, dando meus carrinhos lá, e pá daqui, pá de lá, ganhando uns troquinhos, conhecendo alguns lugares, conhecendo pessoas importantes. Meu sonho de vida era esse. Mas em 2013, o Senhor trabalhou de uma forma tão profunda e intensa no meu coração, que eu criei aversão pelo futebol. E Ele dizia assim para mim, olha, eu tenho outro projeto de vida para você. E então Ele foi me chamando para o ministério pastoral. E quando Deus começava a dar uns toques para mim, não foi de uma hora para outra, quando Deus foi me dizendo que tinha algo nesse sentido para a minha vida, eu usei todos os argumentos possíveis para não assumir a posição que eu estou hoje. Lembra de Moisés, quando Deus chamou Moisés? Moisés, não Senhor, eu sou pesado de boa. Não Senhor, eles não vão acreditar. Não Senhor, eu me lembro, mineiro, as primeiras vezes que eu fui pregar na igreja, o pastor Jorge me dava oportunidade. Tudo bem que isso acontece aqui de vez em quando ainda, né? Mas eu me lembro que eu ia pregar, era tão maçante, cansativo, as pessoas ficavam assim, e olhavam pelo relógio, e não aguentava. A impressão que estava sendo um fardo, um peso. E aí aquela crise vinha, mas será mesmo que eu tenho chamado pastoral? Primeira vez que eu preguei, Monte Azul, pastor Jó, da Fonte da Vida, ele olhava para mim e falava assim, não, você vai ser o meu líder de jovens. Preparei umas 15 folhas dessa aqui, umas 15 dessas. Falei, gente, eu vou falar 1h30 hoje. Cheguei lá para falar, 5 minutos. O pastor Jó olhou para mim e falou assim, acabou? Falei, acabou pastor, não tem mais nada. Nunca mais tocou no assunto para ser líder de jovens. Então, se você me perguntar, você desejou, você quis ser pastor? Não, nunca quis, nunca desejei, nunca almejei. Mas o Senhor me chamou para ser um pastor e exercer essa função sacerdotal. E eu estou aqui simplesmente cumprindo a minha missão, e ai de mim, se eu não cumprir a minha vocação. O que acontece aqui é que os levitas não foram chamados aqui para ocupar a função sacerdotal, mas eles queriam, eles almejavam, eles desejavam. E Moisés falou para eles, olha, não basta o cargo que eu dei para vocês, a função que eu dei para vocês, vocês querem tomar o lugar dos sacerdotes de Arão, da família de Arão? A rebeldia tem isso. E não só na igreja, dentro da família, dentro do trabalho. Como é que alguém passa a perna no patrão no seu trabalho? Eu me lembro aqui, mineiro, pedra, de um ato de rebeldia, em 1 Samuel, no capítulo 13, quando Deus elege Saul, quando Deus levanta Saul para reinar em Israel, e eles estavam travando uma guerra, uma batalha contra os filisteus, e Saul não queria ir para a guerra sem antes sacrificar ao Senhor. Mas aquele que era designado para sacrificar ao Senhor era Samuel. E Samuel falou assim, olha, você me espera que eu estou chegando, dentro de 7 dias eu estou aí para não sacrificar e vocês ir para a guerra. Diz a palavra de Deus que o povo foi entrando em aflição, aquela opressão dos filisteus, e Saul não quis mais esperar.
E Saul então vai lá no 7º dia, ele, o rei de Israel, ele era rei, ele não era o sacerdote, o rei de Israel usurpa a função de Samuel e sacrifica ao Senhor. Quando ele acaba de sacrificar, Samuel chega. E Samuel falou: que loucura é essa, cara? O que você arrumou? O que você fez? Você não foi chamado para isso. O povo estava aqui descontente, estava aflito, agoniado, então eu resolvi sacrificar, porque eu não queria ir para a batalha sem antes sacrificar o Senhor. Mas você não foi chamado para fazer isso. Não é o seu lugar. O seu lugar é reinar, é liderar as batalhas. O meu é sacrificar ao Senhor. Tem aquela música, cada um do seu quadrado. E foi triste a sentença para Saul. A palavra do Senhor diz, eu não vou abrir lá não, senão a gente vai tomar muito tempo, mas a palavra de Deus diz que Samuel falou assim para Saul: olha, porque você rejeitou ao Senhor, o Senhor também te rejeitou e escolheu para si um homem segundo o seu coração, que lhe fará aquilo que lhe agrada. Por causa da rebeldia de Saul, o Senhor rejeitou ele do seu reinado. Ele continuou por um tempo, mas sem a unção de Deus, sem o poder de Deus, sem a bênção de Deus. Tanto é que a Bíblia fala, acho que no capítulo 15 de 1 Samuel, que ele muitas vezes ficava perturbado. Saul muitas vezes ficava perturbado, um espírito maligno, enviado da parte de Deus, vinha para atormentar Saul, porque era um homem rebelde. Certa vez, quando eles foram lutar contra os amalequitas, diz a palavra de Deus que a direção do Senhor foi a seguinte: vai lá e destrói tudo, acaba com tudo. Com o rei, Agag, com os animais, com as ovelhas, com as mulheres, acaba com tudo, destrói tudo. E diz a palavra de Deus que ele foi contra os amalequitas, venceu os amalequitas, só que ele não matou o rei Agag e as melhores crias das ovelhas e dos gados. Quando Samuel chega, ele confronta Saul dizendo: Saul, o que aconteceu, cara? Você não obedeceu aquilo que o Senhor falou? Claro, Samuel. A paz do Senhor, Samuel. Eu fui lá e matei, conquistamos, vencemos os amalequitas. Eu só poupei o rei Agag. E aqui os soldados decidiram, preservar as melhores crias das ovelhas e dos gados. E Samuel disse então para Saul, porque Saul falou assim: é para sacrificar o seu Deus. E Samuel disse para Saul: olha, porventura o Senhor está interessado em sacrifício de animais, senão na obediência? Porque para o Senhor é melhor obedecer do que sacrificar. E o pecado de rebeldia é como o pecado de feitiçaria. Para o Senhor, Saul era um feiticeiro. Se a gente for pensar nisso, a profundidade dessa palavra, o que a rebeldia significa na Bíblia, um pecado de feitiçaria. Se a gente for pensar numa característica de um outro rebelde na Bíblia também, pessoas que querem o poder, querem usurpar o trono, quem é que a gente pensa no maior rebelde da Bíblia? O cabrunco, Satanás. Quem era Satanás? Tem como projetar para mim Ezequiel 28, capítulo 12, verso 12, aliás, Ezequiel 28, para mim não precisar abrir aqui também. Ezequiel 28, no verso 12. Olha o que diz a palavra acerca de Satanás. Ezequiel 28, 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus, todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu determinei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes.
Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Gente, o camarada devia ser top, hein? Querubim guardião. Ele era fulgurante, havia esplendor, havia glória nele. Só que o camarada começou a ganhar muito destaque. Qual foi o pecado dele? Ele quis ser igual a Deus. No verso 1 ou 2 de Ezequiel 28, eu acho que fala isso, no 1 ou no 2, se eu não me engano. Quis ser igual a Deus. Coloca aí para mim, Genivaldo. Verso 1 e 2. Bom, diz isso. Depois você procura na sua Bíblia aí, enquanto o Genivaldo coloca lá. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 11: na verdade, voltando para Números 16, na verdade é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixar dele? A outra coisa que nós precisamos entender é que a nossa rebeldia, se for na igreja, não é contra o pastor. Se for na família de um filho, não é contra o pai e a mãe. Se for no trabalho de um funcionário, não é contra o patrão. Toda rebeldia é contra Deus. Aqueles levitas não estavam afrontando Moisés e Arão, eles estavam afrontando o próprio Deus. Eu gosto quando a gente vai ler Colossenses, Efésios, que vai tratar da relação de patrão e funcionário, né? Ou de escravo e senhor. Ele vai dizer assim para o escravo, né? Ou para o funcionário: olha, trabalhem de bom ânimo, façam o melhor de vocês, façam como se fosse para Deus, com alegria, com satisfação, deem o melhor de vocês, porque na verdade vocês estão fazendo para Deus. E da mesma forma ele diz para os senhores: olha, tratem com honestidade, com dignidade o funcionário ou o escravo, porque para o Senhor não há favoritismo, não há acepção de pessoas. Então toda a rebeldia é contra Deus. Por isso nós precisamos honrar as pessoas que estão nos liderando, os nossos líderes, as nossas referências, pai e mãe, o nosso patrão, etc. Verso de número 12: então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe, mas eles responderam: não iremos. Não basta você nos ter tirado do Egito, uma terra que produz leite e mel com fartura, para nos matar aqui no deserto? Agora quer nos tratar como se fosse autoridade sobre nós? Além disso, você não nos levou a outra terra que produz leite e mel com fartura, e não nos deu uma nova propriedade com campos e vinhedos. Está tentando enganar estes homens? Não iremos. Moisés chamou Datã e Abirão para um tete-a-tete, para uma conversa. Mas eles disseram: nós não vamos, nós não iremos. Não basta você ter nos tirado do Egito, uma terra boa, e não ter nos colocado na terra prometida. Você prometeu que ia colocar a gente lá, mas você não deu conta de colocar a gente lá. Por que que o povo não entrou na terra prometida? Porque eles foram rebeldes, eles foram incrédulos. Está no capítulo 13 e 14 de Números. Foi o episódio anterior a esse. Então eles não entraram pela sua própria rebeldia, não foi por causa de Moisés. Sabe o que eu aprendo aqui? É que muitas vezes a gente quer colocar a culpa da nossa rebeldia nas costas de alguém. A gente quer transferir as nossas responsabilidades. Eles estavam bicudinho com Moisés, porque Moisés supostamente não tinha dado conta de cumprir o que tinha prometido de colocar eles na terra prometida. Mas na verdade eles não entraram porque eles foram rebeldes. Então Moisés chamou eles para conversar e disseram: nós não vamos. E às vezes a gente quer fazer isso, quer transferir as nossas culpas, muitas vezes para aqueles que são os nossos responsáveis. Esse negócio de transferir culpa é engraçado, né? Você lembra, Caísa, quando você queria emagrecer?
Olha o Caleb chorando. Caleb. A Caísa queria emagrecer, ô Pedro, Ivanildo. E a Caísa botava a culpa em mim, que não emagrecia. Né? Nós fomos na academia, pagamos um mês de academia, né? Foi o primeiro dia só da academia, depois não voltei mais. E botava a culpa em mim, até que um dia ela tomou a decisão de ela emagrecer, né? E aí deu certo as coisas. E às vezes a gente faz isso, sabe? A vida não está indo muito bem. A culpa é do pastor. O pastor leva umas culpas que às vezes nem sabe, né? Para os filhos, muitas vezes as coisas não estão indo muito bem, a culpa é dos pais. Em casa, às vezes as coisas não estão melhorando, a culpa é do patrão. A culpa é da Mila, prefeita. A culpa é do Bolsonaro. A gente consegue arrumar culpa para tudo, mas a gente não consegue olhar para dentro da gente e identificar o porquê que as coisas muitas vezes não estão acontecendo. E aí é mais fácil a gente ficar bicudinho com o pastor, com o pai, com a mãe, com o patrão, com a Mila, com o Bolsonaro. E a gente vive naquela síndrome do coitado. Nós precisamos tirar essas mazelas de dentro de nós, né? A palavra do Senhor continua dizendo que foi armado então no dia seguinte aquele grande desafio, parece o desafio de Acabe lá e Elias e os 450 profetas de Baal. Os 250 líderes de Israel trouxeram seus incensários, e Arão e Moisés também trouxeram o seu incensário diante da tenda do Senhor. E diz a palavra de Deus que estava cheio aquele dia, imagina, porque o Senhor iria responder a quem ele havia escolhido, se Moisés e Arão para o serviço sacerdotal, ou se Deus iria responder à reivindicação dos 250 líderes. Olha que interessante, amado, no verso de número 19, olha o que diz a palavra de Deus: Corá havia instigado toda a comunidade contra Moisés e Arão, e todos se reuniram à entrada da tenda do encontro. Essa é uma característica do rebelde. O rebelde, ele consegue instigar. Mineiro já viveu muito isso, né? Tem quantos anos de igreja, Mineiro? 30 anos de igreja. Mineiro conhece mais dos bastidores de igreja do que... Caísa também, né? Caísa está com 31 anos, 31 anos crescendo na igreja. Pedra está mais novinho, né, Pedra? Quantos anos de igreja? 10 anos? Eu estou mais ou menos na linha do Pedra. Eu não vi tanta coisa ainda como eles já viram, né? Mas o rebelde, ele tem essa característica de instigar o povo, de fomentar o povo contra a liderança. Eu me lembro uma certa feita, uma igreja que nós frequentávamos, num tempo em que o pastor tirou férias, um rebelde se levantou na igreja, lá em Itaiúva. E ele começou, hoje é época da internet, né? E ele começou a mandar o WhatsApp para a galera, não foi? O WhatsApp, só mandando o WhatsApp para a galera e fomentando, né? E na época criou-se um burburinho que o nosso pastor estava, né, prejudicando a igreja financeiramente. E esse rebelde começou a indagar a juventude, que ele tinha uma certa influência sobre aqueles jovens, começou a questionar a questão do dízimo na igreja, e começou a fazer a cabeça da molecada, e não sei o que, e a gente no grupo de jovens vendo aquilo, né, Caísa? Até que a Caísa não aguentou e mandou uma mensagem também, rebatendo as afirmações dele, né? E aí então ele mandou outra mensagem para a Caísa, né? Com algumas palavras ásperas. Eu falei: Caísa, deixa quieto, deixa, não mexe com isso aí não. Mas o rebelde, ele tem isso, essa coisa de fomentar, de instigar as pessoas contra a liderança, sabe, de fazer um comentáriozinho aqui, de fazer um comentáriozinho ali, de ir tentando estimular a impiedade no coração das pessoas contra a liderança. Irmãos, eu já passei por isso. Lá em Itaquaral tinha uma irmã direto, ela vinha comentar comigo, uma irmã maravilhosa, a gente dá vontade de levar ela para casa, lembra, irmã Augusta? Uma bênção.
Direto, eu lá no culto, ia começar o culto, a irmã chegava tristezinha, assim, quase chorando, assim. Ô pastor, olha, ela gostava muito da gente, né? A fulana foi lá em casa, ai pastor, mas falou tanto absurdo do senhor, pastor, ai pastor, eu não sei mais o que eu faço. O rebelde tem isso. Falei, irmã, não me fala mais sobre os comentários dessa irmã. O dia que ela vier falar alguma coisa de mim, você repreende ela na hora. Ô fulana, se você tiver alguma coisa contra o pastor, vai até ele e fala com ele. Já pensou se fosse assim? Já pensou se fosse assim? Se todas as vezes que houvesse um focozinho de rebelião, seja na igreja, seja no trabalho, seja dentro de casa, seja na cidade, a gente desse uma podada. Eu recebi uma podada uma vez, eu morava em Itaiúva ainda, e chega a época de eleição assim, eu não sei, parece que os prefeitos começam a movimentar o negócio, né? Lá em Itaiúva é igual de pintar a rua, só pintando rua, pintando rua para lá, pintando rua para cá. E eu estava com um amigo meu lá dentro do carro, aí eu peguei e fui dar uma cutucada no prefeito, né? Falei, rapaz, oi rapaz, eu nunca vi pintar tanta, não sei para que pintar tanta lombada, tanta guia, tanta calçada assim, querendo dar uma alfinetada no prefeito, né? Esse irmão virou para mim e falou assim, ô Ítalo, deixa eu te falar um negócio, cara. Eu fiz uma aliança com Deus essa semana, eu falei para Deus que eu não quero mais abrir a minha boca para criticar a minha autoridade aqui na cidade, o prefeito. De vontade de, sabe, pegar alguma coisa assim, esconder. Eu que discipulei aquele jovem, viu? Eu que discipulei o jovem. Então você imaginou se isso acontecesse na igreja? Ô Ivanildo, o pastor tortou as pernas dele, né? Não, esse aí você pode falar que vai entortando mesmo. Mas, sabe? Aí os irmãos do louvor, o Genivaldo, né? O mineiro é o líder do louvor. Aos irmãos do louvor, o mineiro, né? O mineiro é o líder do louvor. O mineiro, não sei, podia fazer, sabe? Já pensou se chegasse e falasse, ô fulana, se tiver alguma coisa, vai lá conversar com o Ivanildo, o líder do louvor. O Pedra e o Francisco, o líder dos homens, fazem as programações, aí chegam os outros homens, né? Aquela galera muitas vezes que não está muito envolvida, mas gosta de descer o pau, criticar, falar. Mas o Genivaldo e o Francisco, né? Então, se você tiver alguma coisa contra o Genivaldo e o Francisco, vai até ele, fala com eles. Se a gente colocasse isso em prática, né? Mas o rebelde, ele gosta de fustigar, ele gosta de, sabe, de levantar uma coisinha aqui, levantar uma coisinha lá. No verso 21, o Senhor disse assim: afastem-se dessa comunidade para que eu destrua agora mesmo. Aí o Moisés e Arão intercedem para que o Senhor não destrua, né, a comunidade. No verso 23 o Senhor disse a Moisés: então diga a toda a comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Quer um conselho em relação aos rebeldes? Se afaste desse povo. Quando você perceber, seja na igreja, seja na família, seja no trabalho, seja aqui no contexto da cidade, quando você perceber um rebelde fustigando, indo contra a liderança de alguém, começar, sabe, criar ninhos na cabeça das pessoas, se afaste dessas pessoas. Pastor Jorge, acho que é pastor em Itaiúva há uns 10, 15 anos. Antes dele o pastor era o pastor Robson. E a galera não estava entendendo muito o pastor Robson, pelos motivos deles. E aí churrasco dos irmãos. A galera estava meio revoltada com o pastor. Churrasco dos irmãos. Chega lá o pastor Jorge, com aquela autoridade toda, né? Aí uma irmãzinha lá na mesa decide fazer o seguinte comentário para o pastor Jorge: pastor Jorge, o que o senhor acha da gente tirar o pastor Robson e colocar o senhor como pastor da igreja? Pastor Jorge, que repreendeu meia capetada lá, levantou, Eliane pegou a esposa: vamos embora daqui, vamos embora daqui, vamos embora, que não pode andar com esse povo aqui não.
todas as pessoas que se levantaram contra a liderança do pastor Robson lá em Itaiúva, nenhuma delas ficaram na igreja. Em Itaiúva, foram para a igreja em outros lugares, mas na igreja de Itaiúva o Senhor não permitiu que elas ficassem. Elas tiveram que se mudar para outras cidades, mas na igreja em Itaiúva eles não ficaram. O pastor Jorge conta que muitas vezes o pastor Robson ia conversar com aquelas pessoas, elas falavam assim, ó. Tinha um jovenzinho lá do louvor, os meninos contam, que o pastor Robson ia conversar com ele e fazia assim, ó, dizendo que o pastor tinha falta de respeito, não? A palavra de Deus, ela mostra um fim muito triste para os rebeldes. Moisés chegou para aqueles rebeldes e disse assim, olha, se Deus tem alguma coisa comigo, se Deus realmente fala comigo, se foi Deus que me levantou para tirar vocês lá do Egito e trazer para cá, vocês não vão morrer de morte morrida não, vai ser um negócio diferente. No verso 30 ele diz o seguinte: mas se o Senhor fizer algo completamente novo, e o chão abrir sua boca, e os engolir junto com todos os seus pertences, e eles descerem vivos à sepultura, vocês saberão que estes homens mostraram desprezo pelo Senhor. Moisés disse, a terra vai se abrir, vai engolir vocês vivos. Verso 31, mal ele havia acabado de dizer essas palavras, e o chão debaixo deles rachou, a terra abriu a boca e o engoliu os homens, todas as suas famílias, todos os seus seguidores e tudo o que possuíram. Desceram vivos à sepultura, junto com todos os seus pertences. A terra se fechou sobre eles e desapareceram do meio da comunidade. Qual foi o triste fim dos rebeldes? A terra os engoliu vivos. Vivos. Verso 35, em seguida, um fogo ardente saiu do Senhor e queimou os 250 homens que ofereciam incenso. Gente, eu nunca vi rebelde se dar bem. Eu não sei, mineiro, se você já presenciou alguma coisa nesses 30, 40 anos de caminhada seu no Evangelho. Eu não sei se você já viu alguma coisa nesse sentido de rebeldia dentro de igreja. Mas eu vou dizer algo. Eu nunca vi um rebelde se dar bem. Eu já testemunhei uma vez na minha vida a igreja que eu estava a passar por isso. E olha, como diz o pastor Jorge, a hora que a conta chega, para aqueles três, a sua família, a terra os engoliu vivos. E para aqueles 250 que os acompanharam, foram queimados pelo Senhor. O Senhor enviou fogo e queimou aqueles homens. Imagina a comunidade vendo essa cena. E imagino que um grande temor deveria ter caído sobre eles, né? Poxa, Datã, Corá e Abirão se rebelaram, a terra engoliu vivo. Os 250 reforçaram a rebeldia, Deus mandou fogo. Qual deveria ser a reação dos demais da comunidade? Rapaz, esse negócio de rebeldia não dá muito certo não, vamos ficar quietinho aqui e obedecer a liderança? Mas para quem quer se rebelar, sempre tem pessoas que, sabe, que vão assinar embaixo. Verso de número 41, olha o que diz: logo na manhã seguinte, porém, toda a comunidade de Israel começou a se queixar de Moisés e Arão outra vez. Vocês mataram o povo do Senhor, diziam eles. Mas enquanto se reuniram para protestar contra Moisés e Arão, voltaram-se para a tenda do encontro e viram a nuvem cobri-la, e a presença gloriosa do Senhor apareceu. Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: afaste-se dessa comunidade, para que eu a destrua agora mesmo. E Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra. A comunidade, ao invés de ficar do lado de Moisés e Arão,
desceram mais a lenha no Moisés e Arão. Falou assim: foi vocês que matou eles. Não foi a rebeldia deles, foram vocês que mataram eles. Quando você vê os rebeldes se dando mal, muitas vezes a pessoa vai querer jogar a culpa a quem não é devida a culpa, né? Então Moisés disse a Arão: rápido, pegue um incensário e coloque nele brasas do altar, acrescente incenso e leve-o para o meio da comunidade, a fim de fazer expiação por ela, pois a ira do Senhor está acesa e a praga já começou. Arão seguiu a ordem de Moisés e correu para o meio da comunidade. A praga já havia começado a matá-los, mas Arão queimou o incenso e fez expiação por eles. Colocou-os entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Ainda assim, 14.700 pessoas morreram da praga, além daqueles que tinham morrido por causa da rebelião de Corá. Uma vez que a praga cessou, Arão voltou a Moisés, que estava à entrada da tenda do encontro. Corá, Datã e Abirão foram engolidos vivos quando a terra se abriu junto com as suas mulheres, seus filhos, seu gado, sua tenda. Os 250 líderes importantes e influentes que acompanharam essa rebelião foram fulminados por Deus. Deus enviou fogo e fulminou aqueles 250 líderes. Mais 14.700 pessoas da comunidade que aplaudiram, que apoiaram Datã e Abirão e Corá, e mais os 250, a mesma reflexão. Feche seus olhos. Deus, nós queremos clamar ao Senhor, Deus, nesse tempo difícil, tempo de pandemia, coisas novas acontecendo, algo novo acontecendo, ó Deus. Mas o Senhor continua chamando a tua igreja para te adorar, o Senhor continua procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ó Deus. Ó Pai, eu quero clamar ao Senhor, ó Deus, pela tua igreja nessa noite, clamar ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor desperte os teus filhos obedientes, ó Deus, filhos que desejam ouvir a tua voz, meu Pai. Eu penso que uma das maiores tristezas para um pai, para uma mãe, é quando o seu filho desiste de ouvir o pai e a mãe, quando o seu filho desiste de ouvir os conselhos do pai, quando os filhos desistem de ouvir os conselhos da mãe, e isso também se constitui em rebeldia. Então a pergunta, o questionamento nessa noite para as nossas vidas, a igreja do Senhor é: será que nós, igreja do Senhor, temos sido rebeldes para com o Senhor? Temos deixado e desistido de ouvir a voz do Senhor? Pai, que nessa noite, o Senhor, pelo teu Espírito, se houver rebeldia no nosso meio, que o Senhor nessa noite possa trazer disciplina, correção, despertamento. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Ô Genivaldo, tem pedidos de oração aí? Tem? Você pode vir aqui orar, por favor? Os nossos irmãos aí da internet colocaram as suas necessidades, os seus pedidos diante do Senhor. Dá para usar um daqueles ali? A paz do Senhor a todos que estão assistindo o culto pela live. Tem alguns pedidos de oração. A Patrícia pede oração pela médica de Barrinha que faleceu por Covid
e todos os seus familiares. A irmã Jaciara agradece aos irmãos que estão orando pelo seu pai e pede que continue orando pela saúde dele, Amém. pois continua internado. A Maria Souza Santos, ela pede oração por ela e pela sua coluna. Isaura Ferraz, orar pela sua saúde, garganta dela está inflamada. Feche seus olhos. Pedra, só queria colocar alguns pedidos também de oração. Hoje a gente estava trabalhando lá em Jabuticabal, eu e o pastor Bronca, e o Wesley, né? Uma ovelha do pastor Bronca. Hoje ele perdeu o avô dele, né? Tinha bastante contato, afeição, então pedi para Deus consolar essa família, para Deus consolar também a família do Eurípides, né? A nossa irmã Jacinta. O Eurípides perdeu a mãe dele, né? Foi no sábado, o Eurípides perdeu a mãe dele, faleceu a mãe dele, né? Então, para Deus poder consolar e confortar aquele coração também. A Thalita, né? Ela testou positivo para o Covid, né? Eu falei, acho que no domingo, retrasado, com certeza deve estar melhor, né? Colocar a vida da Thalita. Tinha mais um pedido de oração que eu me esqueci. São esses pedidos. Esteja orando por essas necessidades também, tá? Feche os seus olhos, você que está assistindo, você que necessita de uma cura, coloca diante de Deus neste momento, coloque diante do Senhor, pois o nosso Deus, Ele está ouvindo o seu clamor neste momento. Amém, Pai. Amado Deus, eterno Pai, Sim, ó Deus. meu Deus, nos colocamos diante de Ti nesta noite, ó Pai. Sim, Jesus. Esta palavra que o Senhor pregou, que o Senhor conduziu o pastor a pregar nesta noite, meu Deus, essa palavra maravilhosa, meu Deus. Assim, meu Deus, nós pedimos, meu Deus, por essas pessoas, meu Deus, Sim, ó Deus. que necessitam de oração, Pai. Visita, Pai, com Que o teu Senhor, meu Espírito. Deus, possa alcançar essas pessoas Em nome neste de momento Jesus, com teu poder, Sim, com ó a tua Deus. graça, meu Pai. Manifesta o teu poder, meu Deus, neste momento, meu Aleluia. Deus. Visita, Alcança, meu Deus, os familiares Visita, dessa Pai, médica, da meu Deus, que Jaciara, veio a Senhor, falecer em nome de Jesus. por Traga Covid, cura, meu Pai. Senhor, a vida Que o Senhor deles, possa Senhor, em nome confortar de o coração Jesus, dessas Pai. pessoas, meu Deus, em Conforta, nome de Jesus consola, Cristo, Deus, os Pai. corações, Pai, Todas em nome essas de pessoas, meu Deus, Jesus, a que família foram do citadas Eurípides, aqui, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, possa alcançar com teu poder, com a tua graça, Pai. Manifesta o teu poder na vida de cada uma delas agora, neste momento, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa alcançar cada uma delas neste momento, Deus. Que o Senhor, meu Deus, possa, meu Deus, enviar a cura, meu Deus, neste momento, Pai. Que o teu poder manifesta, Deus. Queima, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor, meu Pai. Queima, Senhor, esse espírito, meu Deus, imundo, meu Deus, que tem se manifestado, ó Pai, em cada vida, meu Deus, para atormentar, meu Deus, para tirar a paz, meu Deus, para trazer enfermidade, ó Pai. Que o Senhor, meu Deus, possa queimar todo este mal neste momento, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Ó Pai, nós cremos, meu Deus, no teu poder, meu Deus. Amém. Nós sabemos, meu Deus, que o Senhor pode todas as coisas, meu Deus. Por isso, meu Pai, alcança neste momento, meu Deus, Aleluia. cada uma dessas pessoas, ó Amém, Deus. Pai. Em nome do teu Filho amado, Senhor. Também, meu Deus, eu oro, meu Pai, pela minha vida, pela Sim, minha ó Deus, família, ó guarda, Pai. Que o protege, Senhor, meu Deus, Deus. alcança com teu Livra, poder Deus, cada um dos meus todo filhos, mal, da minha esposa, Sim, dos Senhor. meus pais, das minhas Em irmãs, nome de Jesus, dos meus Pai. sobrinhos, ó Sim, Deus. Deus. Coloco, meu Deus, Livramento. diante do Senhor, meu Socorre Pai. cada uma Também, meu dessas Deus, vidas, oro, meu Deus, pela vida do Ivanildo, meu nome Deus, de dos seus Jesus, familiares, abençoa, Pai, dos seus seu lar, filhos, ó Pai. a vida Que o da Senhor, meu Jane, Deus, dos seus alcance filhos, cada um verdade, deles, meu Deus, derrame a em tua nome de bênção, Jesus Pai, Cristo, Pai. sobre cada A vida um do deles. pastor, meu Deus, Sim, da Senhor, sua esposa Caísa, Pai, Amém, do Pai, seu Caleb. filho Caleb, meu Deus, em nome Guarda, de Jesus abençoa, Cristo, ó Pai. protege, Que o Senhor, livra meu Deus, possa alcançar todo mal, a vida de Pai. cada um deles, meu Em nome Deus, de Jesus. dos seus pais, meu Deus, que não se encontram aqui nessa cidade, meu Verdade, Deus, Deus, do pai, guarda, do pastor, protege, meu Deus, que o Senhor Senhor. alcança a Sim, vida deles, Senhor, meu Deus, Deus. em nome de Jesus Cristo, nome de onde quer que eles Jesus. estejam neste momento, dos Deus. pais da Caísa, meu Deus, Amém. alcança os pais Abençoa, delas Pai, neste verdade, momento, ó Senhor. Pai, em nome de Jesus Aleluia. Cristo, ó Deus. Meu Pai, é o que nós pedimos a Ti neste momento, ó Em nome Pai, de Jesus. e Te agradecemos, Senhor, desde já, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém, Amém. e graças a Deus. Amém. Glórias a Deus. Queria Amém. estar falando aqui também, pastor, Pode falar. que no sábado nós estamos aqui orando. Aquele que pode vir, venham buscar pela sua família, por aqueles que necessitam.
não fiquem em casa, venham orar pelos seus familiares, pois nós vamos estar aqui, que horário? 8 horas. Nós vamos estar aqui às 8 horas orando. Se você pode vir, venha buscar o Senhor, porque o inimigo ele não dorme, ele está pronto e ele está fazendo de tudo para tentar nos derrubar. Por isso nós temos que nos levantar em oração contra as nossas famílias, contra aquele que pedir para aqueles que necessitam do Senhor. Por isso não fique em casa, você que pode, venha neste sábado às 8 horas orar em nome de Jesus Cristo. Amém. Ô Genivaldo, aconteceu algo interessante domingo, né? Eu creio que Deus já está começando a responder as nossas orações nas vigílias. Domingo terminou o culto, irmãos, e uma irmã, conversando com uma irmã ali na saída, ela disse que teve um sonho, ela passa por uma enfermidade, ela disse que teve um sonho que o Senhor estava curando a vida dela, né? E ela chorando nesse sonho, dando glória a Deus, né? Aleluias. Então eu creio que isso é resposta de oração da igreja também. Irmãos, nós temos orado pela vida de vocês, intercedido pela igreja, intercedido pelas pessoas que estão enfermas, temos orado, irmã Jaciara, pelo seu pai, né? Por todas as pessoas que colocam pedidos de oração ali no grupo, nós temos orado, intercedido, mas eu penso que quanto mais pessoas orando, quanto mais joelhos se dobrando, quanto mais clamor sendo elevado aos céus, eu creio que Deus vai começar a mover, e transformar, e curar, e salvar. Amém. Né? E quando você vem para orar junto conosco, traz ânimo também para nós. Quando a corrente ela se torna maior, eu creio que a igreja ela vai se edificando, vai se fortalecendo, e isso é muito bom. Bom lembrete, viu, Genivaldo? Sábado, vigília de oração às 8 horas da noite, tá? Se você não vir, você vai perder. Nós vamos estar aqui orando, intercedendo normalmente, tá? E domingo, culto de louvor e adoração às 19h30. Deus te abençoe, uma ótima semana, que o Senhor realmente continue falando poderosamente ao seu coração em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.